Olá, o meu nome é Jennifer Viana e eu cumprimento a todos os colegas e ao professor Dr. Raul Galahad, que é o orientador dessa disciplina de Direito da Informática, e eu e a Aline Evangelista, que formamos uma dupla, iremos apresentar a respeito do tema A Segurança da Saúde no período da pandemia, a influência da internet. Nós somos acadêmicas da Universidade Federal do Amapá. Primeiramente, a respeito desse tema, eu vou estar falando um pouco a respeito da pandemia da Covid-19 e os seus desafios para a saúde pública. Nós sabemos que a pandemia da Covid-19 ela provocou uma crise global sem precedentes que exigiu que os governos adotassem medidas emergenciais para proteger a saúde pública. E essas medidas, tais como lockdowns e o uso obrigatório de máscaras, levantaram debates sobre a tensão entre o controle da disseminação do vírus e a preservação de liberdades individuais. Os sistemas de saúde enfrentaram desafios significativos e precisaram expandir a sua capacidade rapidamente. A falta de uma estrutura adequada expôs desigualdades que eram preexistentes e destacou a fragilidade de muitos sistemas, né? Além da necessidade de legislações que facilitassem a aquisição de insumos e equipamentos médicos. Além disso, a pandemia mostrou a importância da integração entre a saúde pública e o arcabouço jurídico, medidas restritivas, embora necessárias para proteger a saúde, gerou questionamentos sobre seus limites legais e constitucionais. O artigo 196 da Constituição Federal do Brasil garante que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, ressaltando que as políticas públicas devem equilibrar a proteção da saúde e também os direitos fundamentais dos cidadãos. A saúde, ela rege-se pelos princípios da universalidade e igualdade. Por isso, o doutrinador José Afonso da Silva analisa que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e, por isso, ficam inteiramente sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle do poder público, nos termos da lei. Por fim, os desafios trazidos pela pandemia mostraram a necessidade de um debate mais amplo, como equilibrar a resposta à crise de saúde com a preservação das liberdades civis, também garantindo que medidas emergenciais não prejudiquem os direitos individuais no futuro, né? Além disso, eu vou falar um pouco também a respeito do papel da internet na disseminação de informações durante a pandemia da Covid-19, que nós sabemos que foi muito importante, né? Porque durante a pandemia, o uso da internet aumentou consideravelmente e se tornou um meio essencial para a comunicação e disseminação de informações de saúde pública. Eu trouxe aqui alguns dados que, segundo a Anatel, o uso de dados móveis e conexões de internet fixa subiu entre 40% e 50%. E essas redes sociais e plataformas digitais, em especial, né, desempenharam um papel crucial na transmissão de informações sobre a Covid-19, sendo utilizadas por organizações da saúde como a OMS, de forma que eram utilizadas para divulgação e orientações, né, alertas. Apesar dos benefícios da rápida disseminação de informações, a falta de regulamentação permitiu a propagação de informações enganosas,
o que impactou negativamente o comportamento da população, como no caso da hesitação vacinal. A Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, inciso 14, garante o direito à informação, destacando a necessidade de informações confiáveis para o exercício da cidadania. E nesse contexto, o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, propõe princípios de proteção da privacidade e responsabilização de provedores de internet. Porém, há necessidade de regulamentação mais robusta para combater a desinformação. Além disso, a responsabilidade civil das plataformas digitais é amplamente debatida, apontando a importância de sua atuação como mediadoras de conteúdo. Então, assim, a internet, apesar de ser uma ferramenta poderosa para a comunicação, apresenta desafios significativos relacionados à qualidade e veracidade das informações. A regulamentação e a educação digital são essenciais para combater a desinformação e garantir uma resposta adequada em tempos de crise. Além disso, eu vou falar um pouco a respeito do impacto da desinformação na segurança da saúde durante a pandemia. A desinformação durante as crises de saúde, como a pandemia da Covid-19, ela representa um grave risco à segurança pública, porque a disseminação das notícias falsas pode prejudicar tanto a saúde individual quanto a coletiva, minando a adesão de políticas públicas cruciais, como a vacinação e o cumprimento de medidas preventivas. Então, isso pode resultar em um aumento de casos e mortes, comprometendo os esforços de saúde pública. Então, o termo fake news, que foi popularizado na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016, refere-se justamente à produção e disseminação de informações falsas, com a intenção de manipular a opinião pública e também gerar lucros ou obter vantagens políticas. No Brasil, a questão ganhou relevância durante as eleições e seguiu sendo investigada durante a pandemia com a CPI das fake news. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, garante que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E isso inclui o dever de fornecer informações corretas, especialmente em tempos de crise. E a desinformação, nesse contexto, pode ser vista como uma violação desse dever, colocando em risco a segurança pública. O Código de Defesa do Consumidor também destaca o direito à informação clara e precisa, e sua violação pode levar a decisões prejudiciais à saúde. A informação em saúde deve ser tratada como um bem público e o Estado precisa agir de forma proativa para garantir que a população tenha acesso a dados confiáveis e iniciativas de educação em saúde são fundamentais para combater a desinformação e assegurar que os direitos à saúde sejam respeitados. Então, esse panorama evidencia a conexão entre a desinformação e a segurança da saúde, apontando a necessidade de respostas legais e eficazes para mitigar os seus efeitos. Agora, a nossa colega Aline Evangelista vai seguir falando um pouco mais a respeito da temática apresentada. Meu nome é Aline Evangelista dos Santos,
eu vou dar continuidade ao nosso trabalho, cujo tema é a segurança da saúde no período da pandemia, a influência da internet. Trabalho apresentado na disciplina de Direito da Informática, sob a orientação do professor Dr. Raul José de Galá de Oliveira, na Universidade Federal do Amapá. Primeiramente, eu vou falar sobre as iniciativas online para promover a saúde de forma segura. As medidas de distanciamento social adotadas para conter a disseminação do coronavírus fizeram com que a internet assumisse um papel essencial para a continuidade de serviços fundamentais, especialmente na área da saúde, que precisou fazer uma rápida adaptação àquele modelo, aquele cenário, né, de crise global. Uma das principais soluções que foram encontradas, né, foi o uso da telemedicina, uma ferramenta essencial para garantir assistência médica tanto para aqueles pacientes acometidos pela Covid-19, quanto para aqueles que tinham que continuar com seus tratamentos de forma segura. Inicialmente, essa modalidade ela não era autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, que, mediante ao cenário de crise, autorizou essa medida de forma temporária, né, permitindo que a telemedicina fosse utilizada apenas durante o enfrentamento ao coronavírus, mas, posteriormente, a Lei 14.510 de 2022, ela tornou a telesaúde permanente, permitindo a prestação de serviços médicos à distância, fazendo com que houvesse facilitação do acesso à saúde de maneira segura e contínua, mesmo após o fim do período pandêmico. Além dessa medida, outra medida que foi adotada pelo governo federal foi a implementação do aplicativo Coronavírus SUS, né, que visava a conscientização da população sobre o coronavírus, né, trazendo informativos sobre vários tópicos importantes, como sintomas, prevenção, o que fazer em caso de suspeita de infecção, mapa indicando unidades de saúde próxima, entre outras informações. Esse aplicativo ele acabou sofrendo críticas relacionadas a problemas de transparência e segurança e, em menor medida, de consentimento. Diante disso, a gente pode observar que a internet, através da telemedicina, ela desempenhou um papel crucial para evitar que houvesse a paralisação do sistema de saúde, proporcionando assistência médica de maneira segura e sem a necessidade de quebrar as barreiras de distanciamento social adotadas, né, durante a pandemia, que foi fundamental para conter a rápida disseminação do vírus. Entretanto, com o aumento do uso dessas tecnologias, ele também trouxe desafios, como, por exemplo, a necessidade de proteger os dados pessoais dos pacientes. Portanto, embora a internet ela tenha facilitado essa interação entre médico e paciente, né, permitindo o acompanhamento clínico, diagnósticos e prescrições digitais, é importante frisar a questão da segurança digital quanto à manipulação dos dados daquelas pessoas que utilizavam esse serviço, conforme estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. E sobre o acesso à saúde online e o direito comparado, na Argentina também foi implementado o uso de um aplicativo, né, chamado de Cuidar, para que ele ajudasse no controle e rastreamento de casos de coronavírus e também para monitorar o cumprimento da quarentena. Esse aplicativo ele era utilizado para monitorar aquele cumprimento obrigatório de pessoas que estavam retornando do exterior, o que utilizava a geolocalização, né, mas com consentimento informado. Mesmo assim, esse aplicativo ele também sofreu críticas, né, sobre a privacidade de dados. E depois disso, no decorrer da pandemia ainda, o aplicativo ele foi atualizado para autorizar o pedido de permissão feito pelos usuários para obter permissão
de circulação para atividades que eram autorizadas. Além disso, tendo em vista que o código-fonte do app ele era privado, tanto a população quanto as organizações que defendem os direitos digitais, elas começaram a se preocupar com o modo que aqueles dados eles seriam usados. E também com a privacidade, né, dos usuários e principalmente com aquela questão da geolocalização. A partir dessas preocupações, o governo argentino ele fez o ajuste do aplicativo, fazendo com que a questão da geolocalização ela se tornasse opcional e também abriu o código-fonte para aumentar a transparência. E além disso, a Argentina ela também fez o uso da telemedicina, né? Surgindo ali primeiramente em um guia de recomendações para a prática, por meio da resolução 21/2019 do Ministério de Saúde argentino. E depois disso, em 15 de outubro de 2021, foi aprovado o projeto de lei nacional sobre os princípios e objetivos da telemedicina. O principal objetivo dessa lei era regulamentar o uso de tecnologias de informação e comunicação, né, na prática da telemedicina, fazendo com que essa ferramenta ela fosse integrada no sistema de saúde, mas de maneira segura e regulamentada. Agora, sobre a segurança dos trabalhadores e servidores de hospitais privados e públicos, a pandemia ela acabou trazendo grandes desafios para a segurança desses trabalhadores de saúde, tanto do setor público quanto do setor privado. E com o decorrer do aumento de casos graves, foi necessário implementar medidas emergenciais para proteger esses trabalhadores que estavam expostos ao alto risco. Por conta disso, várias normas e regulamentos foram criados ou adaptados para garantir a segurança desses trabalhadores, como também foram criadas leis e portarias específicas voltadas para a proteção, né, desses profissionais que atuaram na linha de frente do combate à pandemia, como, por exemplo, o uso obrigatório de EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, e a adoção de medidas preventivas em ambientes de trabalho. Sobre essa questão, a Lei número 13.979 de 2020, sancionada pelo presidente da República à época, né, Jair Messias Bolsonaro, ela estabeleceu protocolos de isolamento, quarentena e o uso de EPIs, enquanto que a Lei número 14.128, ela se preocupou em criar indenizações para aqueles trabalhadores que sofreram sequelas graves ou morreram, né, ou faleceram devido à Covid-19. Ela também reconheceu o elevado risco ao qual esses trabalhadores estavam expostos, tanto aqueles que atuaram, né, na linha de frente, trabalhando com o atendimento direto àqueles pacientes com Covid, quanto aqueles que realizaram visitas domiciliares em determinado período de tempo, como é o caso dos agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias. Por fim, nós podemos concluir que a internet ela desempenhou um papel ambivalente durante a pandemia, mostrando tanto o seu potencial como ferramenta de promoção de saúde, né, quanto na ampliação a serviços médicos, como foi o caso da telemedicina. No entanto, nós também podemos observar que o uso massivo dessas plataformas digitais, ela também trouxe desafios significativos, especialmente em relação à questão da disseminação de desinformação, como também sobre a proteção de dados pessoais.